A enfermeira chama: doutor, pelo amor de Deus, ajuda a gente que o paciente parou. E aí? O único médico que estava no corredor naquele momento era ele. Ele vai falar: não sei entubar, então, né? Tem que atender. Olá, meu amigo, minha amiga, meu colega médico, minha colega médica, aos outros profissionais da área também da saúde, principalmente aqui nessa aula específica. Fisioterapia tem um papel muito importante. Então, muito bem-vindos. Eu sou o Paulo e hoje eu estou aqui para falar do nosso programa aqui do Intubem, chamado Medo de Intubar. Então ele vai servir para você que ainda tem receio de intubar o paciente, ainda tem um medo que às vezes te paralisa. Não é incomum, infelizmente, a gente ainda vê colegas que, a hora que fala de intubação, o colega já treme na base, tá? Isso é plausível de treinamento. Então, treinamento para quê? Para esse medo parar de te bloquear. Então, se isso está acontecendo, vamos atrás de conhecimento. A ideia desse quadro nosso aqui do Intubem é justamente essa. Trazer alguns temas que podem te deixar bloqueado literalmente e tentar te ajudar. Então, hoje, especificamente, aqui no Medo de Intubar, eu quero falar sobre broncoespasmo. Broncoespasmo em qual sentido? O paciente que já chega em broncoespasmo para você, ou o paciente que você vai atender num pronto-socorro e que está num broncoespasmo severo? Não é esse tipo de broncoespasmo. Eu vou te falar hoje do broncoespasmo após intubação orotraqueal. Ou seja, você intubou o paciente, independente do motivo, da causa da insuficiência respiratória, ou para um paciente com grave comprometimento hemodinâmico, ou até mesmo uma gestante convulsionando com eclâmpsia. Independente do motivo, esse paciente, assim que você fez a intubação, você foi lá, colocou o esteto no tórax do paciente e não escuta literalmente nada, ou ausculta nada, do jeito que você preferir. Então, o que te sugere? Você fala, bom, deu ruim, entubei o esôfago, primeira coisa que você pensa. Não. Você tem que descartar outras causas. Nesse caso aqui da aula, nós vamos estar falando de broncoespasmo. E lembre-se que o broncoespasmo severo, o que ele faz na ausculta pulmonar? Ele abole a ausculta pulmonar. Então, você não consegue ventilar o paciente de forma satisfatória. Mesmo com ambu, você tem que fazer uma pressão muito alta. Quando você coloca no ventilador ou na estação de anestesia, você precisa aumentar as pressões inspiratórias para tentar vencer o aumento da resistência na via aérea, tá? E você tem a impressão que literalmente o paciente não está entubado, porque não tem murmúrio, é um silêncio. Essa é uma das complicações que pode acontecer durante a intubação e, infelizmente, mesmo em pacientes com plano anestésico adequado, ou seja, você fez analgesia, você fez uma hipnose muito bem feita, você fez um hipnótico muito bem feito, fez o bloqueio neuromuscular de forma adequada, esperou o tempo das medicações, até administrou lidocaína antes para diminuir o reflexo da via aérea, perfeito. Porém, com todas as medidas, o paciente fez broncoespasmo. E isso foge do seu controle. Em alguns momentos, como eu falei, lembra, paciente que está em plano anestésico adequado. Paciente que não tem plano anestésico adequado, a hora que você encosta a lâmina na valécula, meu amigo, ele faz broncoespasmo. Esse é um dos problemas de você laringoscopar um paciente que não está em plano adequado. Broncoespasmo é um deles, tá? Então, a ideia desse vídeo hoje é justamente essa, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Paulo, eu sou médico anestesista, já tem um tempinho, de anestesia eu tenho já 8 anos, tá? Fora o restante de terapia intensiva, tá? Então vamos lá, qual que é a ideia aqui do post de hoje? Abordar com você algumas das complicações relacionadas à intubação, especificamente broncoespasmo. Só para lembrar, para todo mundo que ainda não conhece o Intubem, não me conhece, a ideia nossa aqui qual que é? Ajudar você que está assistindo a gente a perder o medo de intubar o paciente, tá? Intubação é um procedimento que, querendo ou não, o médico vai passar. Querendo ou não. Ah, não, mas eu sou oftalmologista. Não estou desmerecendo os oftalmos, pelo amor de Deus, mas
eu sou oftalmologista, eu não vou precisar entubar ninguém. Aí eu vou ter que repetir a história que eu já repeti uma vez sobre um colega oftalmologista passando visita num hospital, um paciente dele no primeiro pós-operatório de estrabismo, e passando no corredor, a enfermeira chama: doutor, pelo amor de Deus, ajuda a gente que o paciente parou. E aí? O único médico que estava no corredor naquele momento era ele. Ele vai falar: não sei entubar, então, né? Tem que atender, tá? Por isso que a gente sempre pega no pé, esteja preparado para intubação, tá? Então hoje, vamos agora focar de novo, broncoespasmo pós-intubação orotraqueal. Então aqui, eu não quero ficar discutindo por que o paciente chegou em broncoespasmo, tá? Quais são as melhores estratégias para o paciente que tem uma asma moderada, se ele tem que usar corticoide inalatório. Não, a ideia não é essa, tá? A ideia aqui é broncoespasmo pós-intubação. Então vamos lá. Primeira coisa, estímulo da lâmina de Macintosh, tá? Na valécula, na lâmina curva no caso, ou de Macintosh. Esse estímulo, só de você encostar a lâmina ali, você já pode ter problema e indução de broncoespasmo. Puxa, mas e aí? Né? E aí, o que está no seu controle? Fazer um plano anestésico adequado e entubar na melhor condição possível. Logicamente, tem pacientes que você não vai ter todo esse tempo, né? Aqui a gente conversando é bem tranquilo, porém, às vezes o paciente chega para você numa insuficiência respiratória franca, saturando 80, com uma máscara não reinalante a 15 litros, né? Então, às vezes você não tem todo esse tempo de fazer o plano, mas assim, se você conseguir, eu espero que você realmente faça da melhor forma possível. Então, o que não vamos falar aqui especificamente? Tratamento do paciente asmático, tá? Então, vamos comigo, né? Por que esse tema vem a calhar, tá, nessa altura do campeonato? Porque intubação orotraqueal, todo mundo vai passar um dia, aceitando você ou não, e o broncoespasmo está muito bem relacionado com isso. Então, vamos falar um pouquinho agora do que você pode fazer para tentar evitar, para tentar fugir da complicação, e se porventura acontecer a complicação, você está preparado para isso, tá? Para você ter algum tipo de resultado positivo, ou seja, você entubou o paciente e o paciente não tem nenhuma complicação, qual que é a ideia? Primeira coisa, para você conseguir entender o que está acontecendo, porque imagina você no cenário, você entubou o paciente, você insuflou o cuff, você está testando para ver se o tubo está em posição intratraqueal, está auscultando, você tem curva de capnografia, ou seja, o paciente está entubado. Porém, a curva de capnografia, com valores um pouco menores que os habituais, com a curva extremamente ascendente do capnógrafo, e aí você vai auscultar, ou você pode auscultar sibilo para tudo quanto é lado, ou você pode não auscultar nada. Aí o que você vai ter para confirmar, para fechar seu diagnóstico de broncoespasmo ou não, né? Primeira coisa, você, se estiver ciclando o ventilador a volume, você coloca lá, por exemplo, 500 ml de volume e o ventilador te dá menos. Te dá, por exemplo, 300. Então você fala, poxa, peraí, tem algo errado. Aí você começa a olhar no respirador também, que o paciente está fazendo pico pressórico. Ou seja, se você estiver ventilando a volume, você coloca o pico de pressão e toda hora ele está dando pico pressórico. Se você estiver ventilando a pressão, você coloca, por exemplo, um pico inspiratório, uma pressão inspiratória de 30. E toda hora está alarmando, pressão alta, você tem que aumentar o pico de pressão para conseguir fazer esse paciente ventilar. E às vezes, já chega o caso de eu estar observando, que você está fornecendo uma pressão de 30, 32 centímetros de água, tá? E aí, o que acontece? Você simplesmente olha o volume que está fazendo, volume de 100, 150 ml. Então isso é muito errado, né? Você está dando uma pressão muito alta para dar um volume muito pequeno. Então isso é indicativo do quê? Aumento da resistência da via aérea, tá? Além disso, como eu já falei, a curva de capnografia, aquele ascendente clássico do broncoespasmo, ou melhor, do aumento da resistência da via aérea. Tá? Além disso, como eu já expliquei, você tem a curva de capnografia com traçado ascendente, porém, você ainda tem, associado a isso, uma diminuição do valor da capnografia. Ou seja, se você almeja
entre 35 e 45, você começa a perceber que o paciente está fazendo 30, 28, e você fala, mas de onde está vindo isso? Né? E, logicamente, se você tiver a grande chance ou a grande sorte do paciente estar chiando, né, o paciente está sibilando, fechou seu diagnóstico. Tá? Com isso, você ausculta e você vê lá sibilo, não tem erro, meu amigo. Você já tem certeza que o paciente está em broncoespasmo. Tá? Severo, moderado, independente, broncoespasmo. Tá? E se ele não estava em broncoespasmo antes da intubação, complicação pós-intubação, broncoespasmo. Tá? Outra coisa que você vai conseguir perceber, a expansibilidade torácica é menor, porque o volume que o ventilador está conseguindo administrar para o paciente é menor, ou seja, além disso, o tórax expande menos. E com o passar do tempo, você vai começar a perceber o quê? Hipoxemia. Então, aquele paciente está dando um volume corrente muito pequeno no respirador, tá? Você vê aquilo e fala, nossa, mas não ventila, não vai, volume corrente pequeno, pico pressórico, você começa a ver expansibilidade reduzida, você começa a ver, além disso, redução do CO2 no capnógrafo, você vê a curva ascendente do capnógrafo. E, no fim, um pouco mais para frente, você começa a ver o quê? Hipoxemia. Então, aquele paciente que começa a saturar bem, aí de repente, 88, ele fica ali nos 87, 88, e você não está entendendo nada do que está acontecendo. Então, primeira parte desse post seria isso aqui, tá? Agora, vamos lá, vamos passar para frente. O que você pode pensar associado a esse tema? Uma coisa que eu não gostaria que você pensasse, putz, agora que ele está falando que pode dar broncoespasmo quando intuba, agora que meu medo de intubar aumentou de vez. Então, meu amigo, a ideia é exatamente oposta a essa, tá? A ideia aqui, qual que é? É a gente deixar as coisas mais claras para você, tá? Então, o que eu queria que você tivesse em mente? Que complicação todo mundo tem. A gente, como médico, vai fugir da complicação. Como eu te falei, fazer um plano anestésico de forma adequada é a melhor opção terapêutica que você tem para evitar um broncoespasmo pós-intubação. O paciente já asmático prévio tem uma predisposição maior, claramente, tá? Então, vamos trabalhar com a ideia de que esse paciente, independente dele ser asmático ou não, eu não quero que você tenha o receio de intubar o paciente. Ah, ele é asmático, então não vou intubar. Não, semana passada aconteceu um caso exatamente assim. Paciente asmática que usa o corticoide inalatório diariamente, uma vez à noite, tá? Passou no pneumologista, o pneumologista orientou 3 dias de corticoide via oral antes da cirurgia e foi o que a gente fez, tá? O paciente chegou sem chiado, sem nada, indução anestésica bem devagar, esperando tempo de ação das medicações, tá? Principalmente opioide, hipnótico e principalmente o bloqueador. Então espera o bloqueador fazer efeito. Se você está induzindo com rocurônio, dose normal, você não está fazendo sequência rápida, então não tem por que você sair correndo, tá? Se você quer ser extremamente certinho ainda, me solta um cronômetro, tá? Tem monitores hoje que você coloca um cronômetro lá e vai ventilando o paciente até dar os 2, 3 minutos do rocurônio ou os 3 do cisatracura. Agora, se você for usar succinilcolina, 45 segundos, 60 no máximo, pode intubar que já está pronto. Agora, vamos pensar também um pouquinho, paciente asmático, tá? Você evita, por exemplo, medicações que liberem histamina. Dos bloqueadores neuromusculares, o que sabidamente libera mais histamina é o atracúrio, tá? O atracúrio é uma medicação que, na maior parte dos casos, está disponível onde? No centro cirúrgico. E hoje a maioria dos hospitais nem está tendo atracúrio por causa dessa liberação de histamina, tá? O derivado dele, que é o cisatracúrio, já não libera histamina, ou seja, é muito mais seguro você utilizar. Então, os hospitais estão comprando mais o cisatracúrio. Quando que você viu atracúrio? No Covid. Não tem? O que tem? Tem atracúrio. Vamos usar atracúrio, tá? Mas medidas de exceção. Então, aguarde o tempo das drogas, tá? Faça uma indução anestésica para você não ter esse tipo de problema. Outra coisa que eu não quero que você pense. Puxa, o paciente piorou agora, eu que fiz o broncoespasmo, como é que eu vou tratar isso? E agora, calma, nós vamos chegar lá, não precisa se preocupar, tá? Outra coisa que eu quero que você saiba também, aprender alguns ajustes do respirador específicos para broncoespasmo. Não adianta você apenas dar, já fazendo um spoiler aqui do tratamento beta-2 agonista,
se você não regular o respirador de forma adequada. Você vai acabar piorando a situação do seu paciente, tá? Então, essa ideia de que você precisa regular o respirador e precisa começar a primeira linha de tratamento. Combinado? Então, vamos lá. Não deprime. Vem comigo, segue. Foca. Além disso, tá? O que eu gostaria que você tivesse em mente? Paciente que você vai induzir anestesia, tá? E ele é sabidamente asmático, você tem hipnóticos com efeito broncodilatador. Então, por que você vai utilizar um hipnótico que não ajuda nesse ponto? Você tem que utilizar as medicações ao seu favor e não jogar contra. Então, primeira coisa, hipnóticos com efeito broncodilatador. Aí o que acontece? Vai o cidadão lá teimoso, né, e induz o paciente com etomidato. Eu sei que falar longe do que está acontecendo é fácil. Porém, vamos pensar. Você tem o Propofol, tá? Que é uma medicação que sabidamente tem um efeito broncodilatador. E aí você vai lá e faz o etomidato. Aí você está pedindo para Deus não te ajudar. Então, primeira coisa, hipnóticos sem efeito broncodilatador você deixa de lado. Outra coisa, induzir o paciente com plano anestésico inadequado. Eu vou cansar de falar isso aqui. Eu vou cansar que eu vejo muito isso, tá? Eu vejo demais indução anestésica, tipo, tempo não existe. Administra em tubo, tá? Espero que você não seja desse time. Principalmente se você está começando nessa prática de intubação orotraqueal. Além disso, vamos fazer... O que faz parte de um plano anestésico adequado? Opioide como analgésico, tá? É interessante você fazer opioide? Com certeza sim, porque a valécula é uma das regiões que possui a maior densidade de inervação sensitiva do organismo. Então, se você não faz nenhuma medicação para isso, no meu entender, você já começou errado, tá? Agora, que opioide eu vou fazer? Eu vou fazer um opioide que causa liberação de histamina. Não, meu amigo. Você já começou errado também. Histamina sabidamente piora broncoespasmo. Então, não é para você usar um opioide que faz liberação de histamina, tá? Além disso, outra coisa, vamos para a classe dos bloqueadores neuromusculares. Qual que você vai usar? Um liberador de histamina ou aquele justamente que a evolução da indústria farmacêutica tirou a liberação de histamina como efeito colateral? Então, só na indução, você já tem um hipnótico que pode não ter efeito broncodilatador, um analgésico que libera histamina e um bloqueador que libera histamina. Então, meu amigo, esse é o jeito completamente errado de induzir um paciente que tem asma ou até mesmo um paciente que não é asmático, tá? Agora, dentro do campo intraoperatório, vamos dizer assim, né? Ou, independente do intraoperatório, você entubou o paciente e aí o paciente fez broncoespasmo, tá? Medicações sabidamente que atrapalham no manejo do broncoespasmo. Beta-bloqueador, tá? Beta-bloqueador é uma medicação que a gente sabidamente já tem o conhecimento que ele atrapalha o paciente que tem broncoespasmo. Além disso, se você estiver no campo da anestesia, você vai usar desflurano, que é um anestésico inalatório, por exemplo. A gente sabe que o desflurano especificamente é uma medicação que aumenta a resistência da via aérea, que causa broncoespasmo, que ele é muito pungente. Ele estimula a tosse e ele estimula a secreção. Então, meu amigo, você, se estiver no plano anestésico, você não vai utilizar desflurano, pelo amor de Deus. Para isso, o desflurano não serve para nada. Além disso, vamos lá. O que eu falei que o desflurano faz? Aumenta a secreção. Também é um potente estímulo para induzir broncoespasmo. Também você foge disso. O que você pode estar fazendo também? Administração de corticoide venoso, sabendo que se o seu paciente fez broncoespasmo ali naquela hora e você administrou o corticoide, saiba que esse corticoide não está abortando a crise de agora. Ele vai ter o efeito principal na profilaxia de uma próxima crise. Ou seja, para tratamento de broncoespasmo agudo, o corticoide venoso não tem efeito. Além disso, o que você tem na sua mão, tá? No manejo intraoperatório ou logo ali depois que você entubou na emergência, por exemplo, tá? Você pode fazer um puffzinho de um beta-2 agonista ali na hora, para te ajudar. E outra coisa,
aspirar a secreção. Às vezes o paciente fica muito secretivo, você aspirando, você também diminui a chance de você ter ou piorar o broncoespasmo, tá? Agora vamos falar, por exemplo, o que seria a maneira mais correta de você fazer, tá? Pensando no cenário que você está pré-intubação orotraqueal, tá? Então vamos lá. Utilizar um hipnótico broncodilatador, por exemplo, Propofol. Outro, espero que você lembre, ketamina, tá? Ketamina também tem um efeito broncodilatador, também te ajuda nessa hora. Então, por isso que eu quero que você tenha conhecimento das medicações. Não adianta só saber dose, tem que saber o que ela tem a mais para te ajudar. Então, ketamina, além de ser um belíssimo analgésico e um belíssimo hipnótico, é uma medicação que faz broncodilatação, então ela te ajuda, tá? Além disso, falamos dos hipnóticos, vamos falar, por exemplo, agora de analgésicos. Vou até fazer um flip chart aqui, bem improvisado. Qual que é o opioide que mais libera histamina? Eu espero que você saiba, mas eu vou anotar para você não esquecer mais. Morfina. Esse é o opioide que mais libera histamina. Ou seja, vou fazer morfina para analgesia um paciente que você sabidamente sabe que tem broncoespasmo? Nunca. Não faz. Utiliza outras medicações. Ah, mas eu só sei usar morfina. Então tá na hora de aumentar o seu arsenal terapêutico. Além disso, vou forçar aqui, tá? Os opioides sintéticos têm praticamente zero liberação de histamina. Mas quem quer um opioide sintético, pelo amor de Deus, eu nunca ouvi falar, isso é muito específico, é só para anestesista, né? Então vamos pro flip chart de novo, né? Tabajara. Este aqui, fentanil. Fentanil é um opioide sintético, tá? E não tem liberação de histamina. Então para que você vai inventar moda? Ah, mas, poxa, nós estamos falando de intubação, né? Você está falando de morfina para intubação? Eu já vi colega fazer. Acho certo? Não, mas eu já vi. Então, só estou te dizendo para você não cair no erro, tá? Agora vamos imaginar o cenário onde nós estamos. Estamos um paciente que já está entubado e está em broncoespasmo. Entubou, fez broncoespasmo, agora vamos para a parte do tratamento. Então, bom, primeira coisa, se você está no plano anestésico, tá? Ou se você está no cenário da emergência, o que você pode fazer? Simplesmente aprofundar o plano anestésico. O que seria isso? Mais hipnótico. Ou seja, faz uma dose a mais de Propofol, se o paciente tolerar, faz uma dose um pouquinho a mais de ketamina, tá? E, principalmente, literalmente, afunda o paciente, tá? Você fazendo isso, você torna a via aérea muito menos reativa e a tendência da via aérea é dilatar. Ou seja, diminui a resistência da via aérea e melhora o broncoespasmo. Outra coisa que você pode fazer, se você está num intraoperatório e está precisando utilizar beta-bloqueador, independente do motivo, ou se o paciente está extremamente taquicárdico fazendo um ataque supra, independente do motivo, tá? Ou se você está usando, por exemplo, esmolol, tem alguns trabalhos mostrando que tem até um efeito poupador de anestésico, perfeito. Porém, você vai evitar o beta-bloqueador que não é seletivo, tá? O que você vai usar então? Metoprolol é um beta-bloqueador seletivo. Ou seja, ele vai no receptor beta 1, vai lá, faz o bloqueiozinho do beta 1, porém não faz o bloqueio do beta 2, atrapalhando o seu paciente que está ou tem broncoespasmo. Então, por exemplo, atenolol, ele está no meio ali, ele é mais ou menos seletivo, vamos dizer assim, para você entender mais fácil. Então, você acaba evitando, tá? Vai para o metoprolol, que é o Seloken, tá? Vai para o esmolol também, que já é o que a gente chama de beta-bloqueador cardioseletivo, tá? Outra coisa que você pode fazer se você estiver no centro cirúrgico é abre o gás, sevoflurano. Eu sei que se você não está no centro cirúrgico, você não vai ter acesso. O sevoflurano é um anestésico inalatório e ele faz uma broncodilatação monstra. É um broncodilatador fantástico, tá? Então, utiliza o sevoflurano se você tiver ali. Ele reduz resistência da via aérea, reduz reatividade da via aérea. Por quê? Porque ele estimula o receptor beta 2. Tá? Então, assim, se você está no centro cirúrgico, é tranquilo, literalmente. Só
aumenta a concentração alveolar mínima do sevoflurano. Agora, não estou no centro cirúrgico, estou na emergência, entubei, está cheirando até a alma. O que eu faço? Primeira linha de tratamento, beta-2 agonista, Aerolin, famoso salbutamol, tá? Ou qualquer outro beta-2 que você tenha. De preferência, os beta-2 de curta duração. Depois você entra com beta de longa. Mas, a princípio, você faz o quê? Um beta de curta. Putz, mas como é que eu faço? Porque o paciente está entubado. Quantos puffs eu vou fazer e tal? Lembre-se que tem um tubo inteiro da cavidade oral até a carina. Então, o beta-2 tem que atravessar o tubo inteiro, tá? Para conseguir chegar na via aérea. Então, se você fizer um puff, meu amigo, não vai te ajudar em nada. Não ajuda em nada. Agora, o que eu te oriento a fazer? Começa 5 puffs. Porque uma boa parte da medicação vai ficar no tubo. E além disso, você fazendo puff, né? Só o puffzinho aqui na extremidade aqui do tubo não vai ajudar. Você tem que conectar o circuito, né? E ou fazer uma ventilação manual com um pouquinho mais de pressão, ou aumentar um pouquinho a pressão de inspiração, ou aumentar até o volume corrente, para o fluxo aéreo fazer esse beta-2 chegar onde tem que chegar, que é lá na via aérea. E não adianta chegar só nos brônquios fontes, tem que ir mais para baixo. Então, você tem que se ajudar, tá? Além disso, nada resolveu. Vamos lá. Magnésio. Ah, mas eu li que o magnésio não serve para nada, tá proscrito, os trabalhos são duvidosos. Eu concordo muito com você. Concordo plenamente que magnésio tem trabalho que fala que não presta para nada, tem trabalho que fala que salva da crise. O resumo da ópera é um só. Se você fez as diversas linhas terapêuticas e não está resolvendo, faz o magnésio. Quanto que eu faço de magnésio? 2 gramas. Coloca num sorinho de 100 e deixa pingando. Tá? Acredite, já tirei muito paciente de crise refratária com magnésio. Então, tenha a ideia que se nada resolver, faz o magnésio. Outra coisa que te ajuda muito em broncoespasmo, que a enorme maioria dos colegas esquece, a adrenalina. A adrenalina, meu amigo, tira com a mão. Ah, quanto que eu faço? O que eu já fiz de medicação para broncoespasmo? No tocante à adrenalina. Você dilui uma ampola para 20 ml, tá? Isso eu vou repetir. É para broncoespasmo severo, que você não está conseguindo ventilar o paciente, tá? O paciente está hipoxêmico e tudo que você fez não resolveu. Aí você pode lançar a mão desse arsenal terapêutico. Porém, lembre-se, essa dose que eu vou falar é uma dose elevada, então por isso, parcimônia. Dilui uma ampola de adrenalina para 20 ml, faz de meio a 1 ml. Tá? O paciente vai taquicardizar com certeza, vai subir pressão, porém, você começa na ausculta, ver o que? Murmúrio. Ou melhor, antes disso, você começa a auscultar o que? Chiado, sibilo. Quando o paciente estava naquele silêncio torácico, que até te induziu a pensar que ele não estava entubado, que ele estava com o esôfago entubado, o que acontece? Você começa a escutar sibilo, aí você fala, puxa, tem murmúrio vesicular, com sibilos esparsos para tudo que é lado. Então, medidas de exceção. Adrenalina, quando você tem uma situação dessa, poxa, o paciente está entubado. O paciente não está fazendo o volume corrente adequado, o paciente não expande tórax, tá? A capnografia está baixa. E começa a se tornar hipoxêmico, você precisa... E você já fez tudo que tinha na mão, você precisa fazer alguma outra coisa a mais, tá? Nesse caso, eu te falei do magnésio, e se nem assim, aí eu te indico fazer adrenalina nessa dose, tá? Dá para você diluir meio ml da ampola de adrenalina, tá? Que seria meio miligrama. Diluir para 20 e fazer 1 ml, também você já tem resultado. Porém, o grande problema é o paciente que já está hipoxêmico. Então, ele te exige um pouquinho mais de traquejo, um pouquinho mais de bater no peito, que você sabe que vai ficar taquicárdico e sabe que o paciente vai fazer hipertensão. Então, essa é uma medida que no paciente limítrofe, no coronariopata, no idoso, muito cuidado, tá? Tenha extremo cuidado. Quer diluir mais? Perfeito, tá? Vai tateando a dose. Todas as medicações que eu oriento são tateando dose. Eu não gosto de dose fixa, tá? Lógico, você precisa ter um norte.
né? Não adianta você pegar um paciente de 110 quilos e fazer 1 ml de fentanil para entubar. Mas assim, tem paciente que é mais sensível, então dá para você fazer o quê? Nesse caso, vai tateando a dose. Putz, não estou confortável. Nossa, se eu pegar uma ampola de adrenalina, diluir para 20 e fazer 1 ml, eu acho que quem infarta sou eu. Não, então tudo bem. Então, pega uma seringa de 3 ml, tá? Por exemplo, ou de 1 ml, aquela de insulina, puxa 0,25 miligramas, dilui para 20, tá? Ou então, pega uma ampola de adrenalina, dilui num soro de 100, tá? E vai fazendo de 1,5, 2, pronto, resolvido. Eu só estou tentando te dar uma outra alternativa para tirar o paciente do broncoespasmo, tá? Para a gente fechar isso aqui, vamos falar do quê? Vamos pro flip chart. Uma coisa que eu sei que a galera tem medo. Eu vou até trocar a página aqui, porque aquela página ficou meio bagunçada. Vamos lá. Ventilação. Então, ventilação do paciente aqui que está em broncoespasmo após a sua intubação, que eu tenho certeza que foi num plano anestésico adequado e infelizmente o paciente fez broncoespasmo. Então vamos lá. Ajustes do respirador mecânico. O que você precisa? O volume corrente você vai acabar reduzindo, tá? Fazer uma ventilação protetora. Então, quanto? 6 ml por quilo. Reduz o volume corrente, tá? Aumenta o tempo expiratório, tá? Sempre ventila com um PIP mais baixo, pressão expiratória ao final da expiração, tá? E ventilação protetora, basicamente o que? 6 ml por quilo de volume corrente. E tende a deixar uma frequência um pouquinho menor, tá? Essa é a ideia, tá? Ou seja, vamos repetir. Frequência respiratória tendendo a menor, volume corrente mais baixo, tempo expiratório maior, PIP baixo. Esse é o básico. Se você está agora no ambiente do centro cirúrgico, lembre-se do sevoflurano. Se você não está, as medidas que eu te falei, dos beta-2 agonistas, te falei do magnésio, te falei que o corticoide venoso não tira a crise aguda, tá? Você pode administrar, tentando evitar próximas crises, porém saiba que ele não tira a crise aguda. Te falei do magnésio também, te falei da adrenalina e duas medicações, ou melhor, uma medicação que eu quero que você, no asmático, esqueça que ela existe, tá? É mais utilizado no centro cirúrgico, né? Porém, como aqui tem diversos públicos que estão nos acompanhando, então eu vou falar também, que é a neostigmina. Para que usa a neostigmina? Para reversão do bloqueio neuromuscular. Você na emergência, muito provavelmente, não se preocupa com reversão do bloqueio, porque você faz o bloqueador, intuba o paciente e liga a sedação contínua para o paciente permanecer entubado. Você sabe que o bloqueador, no caso do rocurone, tem um efeito clínico entre 30 a 60 minutos. No ambiente do centro cirúrgico, a gente da anestesia precisa se preocupar se o paciente está bloqueado ou não. Uma das medicações que a gente utiliza para reverter o bloqueio neuromuscular é a neostigmina. E a neostigmina, sabidamente, pode dar broncoespasmo. Ou seja, você vai abortar a neostigmina do seu arsenal terapêutico no paciente asmático ou no paciente que fez um broncoespasmo pós-intubação, tá certo? Para a gente fechar essa aula, o que eu queria te falar? Aspiração de vias aéreas superiores. O paciente que está entubado, lembre-se de fazer a aspiração. No caso, você entubou o paciente ali agora, tá? Faça a aspiração em plano mais profundo, paciente realmente anestesiado, para você não ficar estimulando ali a via aérea superior e tender a fazer uma nova crise. De novo, você que entubou o paciente na emergência, muito provavelmente você não vai se preocupar com aspiração. Porém, saiba que se você conseguir fazer num plano anestésico mais profundo, é muito melhor na ideia de evitar uma nova crise de broncoespasmo para literalmente atrapalhar a sua vida, tá certo? Bom, esse aqui era o conteúdo de hoje, tá? Qualquer dúvida que você tiver, ou não ficou claro, não entendi nada, tá? Manda pra gente, direct. Tem os e-mails também, tem o contato nosso e a gente vai estar te auxiliando e te respondendo, tá certo? Até a próxima. Um abraço.